Tite pede desculpa a jogador do Flamengo por atitude em jogo contra o Volta Redonda, e Marcos Braz abre o jogo sobre saídas de Mateuzinho e Thiago Maia do Flamengo. Se é torcedor raiz, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixa nos comentários de qual estado você nos assiste. Vamos à notícia. Marcos Braz deu entrevista após vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda. A temporada 2024 já começou, mas o Flamengo continua ativo no mercado de transferências, inclusive com saídas. Dessa forma, Mateuzinho e Thiago Maia são os principais jogadores que figuram na lista de negociações do rubro-negro. Por isso, o vice-presidente de futebol Marcos Braz abriu o jogo sobre a situação de cada atleta. Thiago Maia e Mateuzinho estão teoricamente na mesma esfera de negociação de quando a gente precisa contratar jogador. Quando a gente vende um jogador, tentamos vender pelo melhor número possível e melhor possibilidade para o Flamengo. Às vezes precisa de alguns pontos contratuais que se travam e você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que tá o Thiago Maia, revelou Marcos Braz, neste sábado. Do lado de Mateuzinho, o Flamengo já aceitou a proposta do Corinthians. Desse modo, o time paulista pagará 4 milhões de euros, cerca de 21,4 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do lateral. No entanto, para concretizar a negociação, a diretoria rubro-negra exige garantias financeiras e uma parte do pagamento à vista. Já a situação de Thiago Maia é um pouco diferente. Isso porque, o Internacional deseja comprar o jogador por 4 milhões de euros, 21,3 milhões de reais na cotação atual. Por outro lado, o rubro-negro quer 4,5 milhões de euros, 24 milhões de reais. Desse modo, as partes seguem em negociação para chegar a um denominador comum. Enquanto a diretoria se movimenta nas negociações por Mateuzinho e Thiago Maia, o elenco do Flamengo volta as atenções para o próximo compromisso da temporada. Tite se desculpou por ter usado Vitor Hugo, fora de posição, em jogo do Carioca. No sábado de Carnaval, o Flamengo fez a folia dos mais de 40 mil torcedores presentes no Maracanã. Isso porque, o rubro-negro venceu o Volta Redonda por 3-0, em jogo atrasado pela terceira rodada do Carioca. Após a partida, o técnico Tite pediu desculpas a Vitor Hugo, titular no embate. Segundo o treinador, o jogador foi utilizado fora da posição usual, o que teria o prejudicado. Tenho que fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Dei uma função que não é usual, não é a melhor dele. Por vezes você quer oportunizar os atletas. Pensei, deixa eu ver como segundo meio-campista central com o de La Cruz mais à frente, disse Tite antes de completar. E não é a posição dele. Eu e a comissão técnica erramos. Peço desculpas, entendemos o desempenho. Ele é 10, 7 ou 11 de recomposição. Tenho que ser justo. Isso vai me deixar em paz, ele tem que saber e a família dele tem que saber, finalizou. Primeiramente, pensando em poupar os jogadores considerados titulares, Tite optou por escalar Vitor Hugo entre os 11 iniciais do Flamengo contra o Volta Redonda. Dessa forma, o jovem entrou no lugar que seria de Gerson, formando o meio-campo com De La Cruz e Alan. Em suma, Vitor Hugo foi substituído no decorrer da partida. Antes de mais nada, vale lembrar que este foi o segundo jogo do camisa 29 pelo Flamengo na temporada 2024. Anteriormente, o outro compromisso em que o meia foi utilizado havia sido contra o Audax, na primeira rodada do Carioca. Se curtiu o conteúdo, já solta o dedo no like e não esquece de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima atualização.